posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor André Luiz Nascimento e esse é o canal Doutrina Apostólica. E a nossa visão é dar um ensinamento bíblico, a doutrina realmente cristã, passada de Jesus para os apóstolos. E nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, muitas doutrinas, muitos se dizem calvinistas, outros se dizem arminianistas, pentecostais, neopentecostais, existem muitas denominações, mas se nós analisarmos a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos 2:42, diz o seguinte: eles mostravam assíduos à doutrina ou ensinamento dos apóstolos. Efésios 2:20 nos diz: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E nós que somos cristãos, nós não podemos ser arminianistas, não podemos ser calvinistas, pentecostais, neopentecostais. Isso não é bíblico. O que a Bíblia fala é que nós somos cristãos e cristãos apostólicos. Muitos são donos da verdade, mas a verdade ela se encontra dentro das Escrituras. E é isso que nós queremos esclarecer. Eu não tenho compromisso com nenhuma denominação. Sou um cristão apostólico, muitos se autodenominam crentes, evangélicos, mas não existe base bíblica para isso. E tenho meu trabalho, não dependo de dinheiro, então por isso que eu procuro falar a verdade. Esse canal foi criado para isso, para que nós possamos voltar ao cristianismo antigo. Nós vemos como se encontra o cristianismo nos dias de hoje. Comércio, um pastor querendo derrubar o outro, um pastor falar mal do outro. Então, é um sistema que foi criado. Quem está na base da pirâmide sustenta quem está no topo da pirâmide. E o que nós queremos falar hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre as obras. Efésios 2:8 nos diz: sois salvo pela graça, por meio da fé, e não pelas obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tiago 2:14 diz: a fé poderá salvá-lo? Versículo 18, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Se repararmos, parece que existe um contrassenso. O apóstolo Paulo fala que a salvação é pela fé e não pelas obras. Já Tiago fala que a salvação é pela fé e pelas obras. Infelizmente, nós encontramos muito nos dias de hoje. As pessoas, infelizmente, as comunidades cristãs, elas não tomam mais conta dos pobres, como a igreja de Atos dos Apóstolos, onde tudo era em comum. Tudo era em comum na igreja. Eles vendiam seus bens e repartiam, davam aos apóstolos, e os apóstolos repartiam igualmente. Aí eu faço a pergunta para você. Nos dias de hoje, você vê alguma comunidade que arrecada dízimo, que arrecada oferta e distribui integralmente para os pobres? Você não vê isso. Mas parece que existe um mistério dentro dessas passagens. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que a salvação é pela fé e não pelas obras. Ele está falando sobre as obras da lei de Moisés. Já Tiago, ele fala que nós temos que ter a fé e as obras. E quais seriam essas obras? São as obras da prática da justiça, que é a adesão aos pobres. Tiago também fala que a verdadeira religião é a adesão aos pobres. E ele diz o seguinte: você acha que você vai ser salvo apenas pela fé? Não, temos que ter fé e obras. Se nós analisarmos Mateus 15, a partir do versículo 31, Jesus ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber, estava nu e me vestiste. Estes serão justos. Os que não fizeram, não deram de comer, beber e vestir, eles são bode e não vão herdar o reino dos céus. Mas muitas pessoas costumam dizer: eu faço porque eu sou salvo. Não.
dentro da hermenêutica, a parte mais importante, a Citizenleben, que é a parte mais importante da hermenêutica, nos diz o seguinte, que haverá um julgamento referente à prática da justiça. Então é isso o que Jesus quer dizer, e a doutrina apostólica também quer dizer. Temos que tomar conta dos pobres integralmente e não dar esmolas para os pobres. E é isso que, infelizmente, as comunidades elas estão fazendo, dando esmola para os pobres. Por que eu falo isso? Tem que haver uma mudança. Consegue-se muito dinheiro nas igrejas, entram milhões de reais em muitas denominações e o dinheiro não é revertido. Ele é revertido para templos, para carros, banheiros e muitas outras coisas. E muitas pessoas estão passando fome. Muitas pessoas são viciadas em crack, maconha, cocaína, moradores de rua, prostitutas. Infelizmente, a igreja hoje em dia, ela não quer tomar conta dos pobres. Sabe por quê? Porque pobre dá prejuízo. E a igreja primitiva, ela tomava conta dos pobres. O imperador Juliano o Apóstata, ele disse o seguinte, ele queria fazer com que o Império Romano voltasse a adorar os deuses romanos. Mas só que ele disse, nós não podemos com esses cristãos, porque eles tomam conta dos seus e ainda tomam conta dos nossos. E nós temos um projeto chamado A Caminho da Justiça. Nós fazemos curativos em moradores de rua, nós levamos comida para moradores de rua, distribuímos comida para esses moradores e nós temos um projeto que é procurar tirar pessoas dessa rua para introduzi-las na sociedade, quebrar o sistema que gera pobre e partilha de bens. Então é isso que Jesus ele vem ensinando. Então eu fico aqui, eu acho que esse ensinamento que foi passado, essa doutrina apostólica, eu acho que ela vai ser bem relevante para você, que você vai poder aprender realmente o que é a doutrina apostólica. Como eu havia dito para você, eu não tenho compromisso com denominação, eu não tenho compromisso com o calvinismo, não tenho compromisso com o arminianismo, eu não sou pentecostal, neopentecostal, fundamentalista, nada. Eu sou um cristão apostólico. Eu tenho um emprego, eu não preciso ficar sugando a igreja, eu não preciso ser pesado à igreja. Eu prefiro acordar 2 horas da manhã, eu prefiro acordar 3h30 da manhã e trabalhar do que ser pesado. Então que você possa ficar com esse ensinamento e você possa acompanhar o nosso trabalho. Nós temos muitos vídeos gravados que nós temos, nós vamos mostrar um pouco do nosso trabalho para você. Dar adesão aos pobres, como eu vou falar, fazemos curativos, vamos às cracolândias, vamos pregar para moradores de rua, pregamos em frente ao shopping, é isso. Nós temos que livrar almas das mãos do diabo, não é a gente não ficar brigando com o pastor X, nem ficar brigando com o pastor Y. Enquanto isso, tem pessoas que estão morrendo. Tem pessoas que estão viciadas em cocaína, em crack, e estão morrendo por causa disso. Onde está o verdadeiro povo de Deus? Onde está a anunciação do Evangelho? A grande comissão que os apóstolos fizeram? Quando nós não fazemos isso, nós invalidamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E você vai poder ver um pouco do nosso trabalho a partir de agora. Que você possa ficar com a graça, a paz e a misericórdia de Cristo. E muito obrigado. O teu ministério é Batista. Irmãos, eu estou aqui com o Flávio Manuel, entendeu? Aqui sendo Samuel sendo assistido, o irmão José aqui também. Então, como eu havia falado, esse é o nosso trabalho, entendeu? Já esteve na presença de Deus, tá ainda, mas passa por dificuldade, mas esse é o trabalho, podendo trazer um pouco de conforto, trazer a palavra de Deus e o alimento. Futuramente eu creio que portas irão se abrir e nós iremos conseguir tirar essas pessoas que sofrem, entendeu, na rua, poder fazer algo de bom para eles. Então tá aqui um pouco do nosso trabalho para que os irmãos possam ver, entendeu, que é um trabalho sério, entendeu, que os irmãos, cada pessoa que doou, entendeu, tá vendo que não foi em vão, entendeu, tá sendo para ajudar a cada pessoa que aqui se encontra. Deus abençoe a todos.
Irmãos, como eu havia falado, isso aqui é a única coisa que tem para eles comerem hoje. Olha só. É a única coisa que tem para eles. Eu tenho chorado muito, chorado mesmo. Que o Senhor Deus, Jesus Cristo, ele morreu. Não foi para passar por essa situação. E a igreja, ela tem a necessidade de tomar conta dos pobres. É difícil, entendeu? Mas eu creio que Deus Ele vai prover. Por isso que nós precisamos da doação de cada um de vocês. Entendeu? Que Deus possa vos abençoar. E nós vamos continuar firmes nesse propósito, querendo que eles possam ser reintroduzidos de novo na sociedade. Largar o vício das drogas. Muitos também não são viciados, não consomem drogas, mas estão na rua felizmente, por condições da vida. Entendeu? Mas Deus, ele vai modificar a estrutura deles. Eu creio nisso. Tá bom? Muito obrigado, que Deus possa vos abençoar. Então, irmãos, concluindo tudo o que apresentamos no início, é uma pequena parte do nosso trabalho. Como eu havia falado, já trabalho há 26 anos, não aceito dinheiro. Se for pregar em alguma comunidade e vier com dinheiro, eu não vou aceitar. Não aceito salário, remuneração pastoral. E vai ser um outro assunto que nós iremos abordar, a remuneração do pastor. Outra coisa também, a nossa sede, ela fica em uma favela do Rio de Janeiro, a comunidade do Batanzinho. Então, é um pouco do nosso trabalho. Congregamos, temos uma sede que fica em uma comunidade do Rio de Janeiro, com traficantes, procuramos vamos às bocas de fumo levar o Evangelho, a proclamação do Evangelho, procuramos ajudar com comida, cestas básicas. E você pode ver um pouco do nosso trabalho. Distribuição de comida, fazemos curativos, distribuição de roupas, e nós queremos tirar as pessoas das ruas para poder incluí-las na sociedade. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas só querem saber em construir templo e esquecem o que se encontra no livro de Pedro. 1 Pedro 2,5. Somos pedras vivas de um edifício espiritual. O apóstolo Paulo fala que nós somos o edifício do Espírito, mas as pessoas têm esquecido disso. Então eu peço aos meus irmãos e os meus amados pastores, vamos cumprir a palavra de Deus. Não adianta nós fazermos algo e omitir outras, e até mesmo mentir. Eu poderia muito bem chegar, recriminar, fazer qualquer outro tipo de coisa, mas eu peço a você, cumpra as Escrituras. Saia de trás do púlpito e pregue a palavra. Saia de 4 paredes. O templo não é mais importante que a vida das pessoas. Se fazem templos gigantescos para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 pessoas, enquanto existem pessoas que estão passando fome. Então é assim que funciona o cristianismo nos dias de hoje. Cantina, onde é que já se viu isso? Um come, o outro fica olhando. Comércio da casa de Deus, vender Bíblia, aí não é pecado, né? Jesus, ele expulsou os vendedores do templo. Mas aí quando você faz uma cantina para arrecadar dinheiro e vender livro, deixa de ser pecado. O nome disso é hipocrisia. Mas eu não estou te condenando, não. Eu só quero que você passe a ter uma visão. O pastor, ele tem que ir à rua ganhar almas, ele tem que apacentar almas, tem que sair de trás do púlpito, ganhar almas. Ele tem que ser um mensageiro apostólico da palavra de Deus. E nós não queremos o seu dinheiro. Muitos querem o seu dinheiro, querem o seu dízimo e as suas ofertas. Mas nós não. Deus tem feito todas essas coisas e nós não pedimos um centavo. Assim como o apóstolo Paulo. O que falta hoje em dia é o amor pelas almas. Como eu havia falado, pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome, poucas pessoas vão às bocas de fumo. As igrejas hoje em dia, elas têm dado esmolas,
entra muito dinheiro nas igrejas, milhões de reais. Para onde está indo todo esse dinheiro? Se todas as igrejas se unissem, não haveriam pobres no Brasil. Mas cada um quer o seu prestígio, cada um é ganancioso, cada um quer riqueza, quer o seu salário de 20 mil reais, o seu carro importado, o seu terno de 10 mil reais. Foi isso que Cristo ensinou? Foi isso que os apóstolos ensinaram? Eles não ensinaram nada disso. Igrejas luxuosíssimas, enquanto existem membros que estão passando fome. O pastor come a sua carne, come o seu filé mignon, e o membro ganha uma cesta básica miserável, enquanto o pastor ganha 20 mil reais e ele não come nada. Está passando fome. O dinheiro da igreja é para ser distribuído entre os pobres. Igreja que não faz isso, ela está errada. Mas vamos nos adequar aos dias de hoje. É pecado. É pecado. Os apóstolos faziam diferente. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e um ano aceitável ao Senhor. E as igrejas hoje em dia elas têm feito isso. Meu querido e amado pastor, não quero lhe condenar, mas o que está em jogo é a vida de pessoas. Não adianta nada ficar com um terno atrás de um púlpito falando sobre prosperidade, falando sobre pecado, se em cima do púlpito, em cima do ápice da plataforma, existe pessoas que estão mentindo. Eu não quero te recriminar. O que Deus quer é a mudança. E quero dizer para você algo: eu sou um homem que peca. Eu não sou o supra-sumo melhor de todos. Nós não somos pecadores, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus. Mas nós pecamos. O homem é infalível. Você não pode deixar de ter essa visão que você vai errar, como todo mundo erra. Todos nós erramos. Então, para isso que serve esse canal. Não é para apontar pastor A, B, para brigar, para querer derrubar. Nós não estamos aqui para isso, mas para ensinar a doutrina de Cristo, para que haja uma modificação. Tire da sua cabeça: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal. Pare de fazer campanha. Siga o Evangelho como Cristo passou para os apóstolos. Pessoas estão morrendo fora do país. Quer abrir um templo? Abra um templo na China, na Coreia do Norte, em países árabes onde não se pode proclamar o Evangelho. Deus te chamou para estar no meio dos pobres, pastor. Para você usar roupa de pele de camelo. O pastor tem que usar roupa de pele de camelo, ele tem que ter cheiro de ovelha, tem que tirar o carrapicho das ovelhas. E o que acontece? Pastor, no gabinete, muitas pessoas vão para a rua, arrebanham as almas para fortalecer o seu ministério. Muitas pessoas falam dos nossos irmãos cristãos católicos que adoram imagens, mas o cristão, vamos falar cristão, o evangélico, o crente, ele tem um Deus dentro do seu templo. E é chamado Mamon, o dinheiro. O evangelho chegou hoje até aqui sem dinheiro. Sem dinheiro. Pelo esforço de muitos homens e pelo sangue derramado. Mas os pastores se vendem por causa de dinheiro. Jesus disse: não busquei tesouros na terra, onde a traça e caruncho consome. Vendei os vossos bens e dai aos pobres. Ele fala assim diretamente: dai o seu dinheiro diretamente aos pobres. Vi um estudo de 2 rabinos, e eles disseram: o dinheiro do dízimo não é para construir templo e nem sinagoga, é para ser dado diretamente para os pobres. Para isso que serve o dízimo, para que haja o que alimento na minha casa, para que haja comida para os pobres. E os sacerdotes daquela época, eles pegavam toda a comida e davam para os pobres. E havia a moeda persa. Eles não queriam moeda persa, eles queriam comida para dar para os pobres. E é para isso que serve o dízimo. E hoje em dia estão fazendo do dinheiro que é arrecadado para construir templo. Se você for lá olhar em Deuteronômio, são 2 capítulos que falam sobre o dízimo. O dízimo era dado a cada 3 anos. Pastor, fale a verdade para a sua ovelha. O dízimo ele é trienal, ele não é mensal. Nós temos que confiar em Deus. Se nós não podemos confiar no dinheiro. Se você passar a confiar no dinheiro, meu querido e amado pastor,
Você tem que rever o seu conceito. Eu dependo de Deus. Eu não peço dinheiro. Deus tem provido tudo. Tem provido comida para os pobres, tem provido roupa, tem provido carro para nós levarmos as comidas. E as pessoas. Eu não preciso de dinheiro. Eu quero que a obra cresça? Quero. Uma visão wesleyana de John Wesley. John Wesley conseguiu modificar a história da Inglaterra. E é isso que nós temos que fazer. Modificar a história do Brasil. Eu quero que você continue acessando o nosso canal, faça parte do nosso canal, dá aí um joinha se você gostou e divulgue o nosso canal. Temos que começar bem e terminarmos bem. Como o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E é isso que Deus tem falado comigo. Eu não posso me contaminar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos outros vídeos. Muitas ações de prática, de obra. Acompanhe que você vai ver o que Deus tem feito em nossas vidas. Até mais.